Professor, o senhor falou que a imagem do Brasil tende a ir da euforia para premonições de desastre. Isso é uma característica brasileira ou ela está se tornando latente agora com essa crise? Não, é sempre o problema com interpretações do Brasil, que vem de um lado ou outro. É sempre desastre ou um grande êxito. Eu sempre digo para a pessoa de fora que pode dar uma visão mais equilibrada do Brasil. O Brasil nunca vai perder a sua atuação. O Brasil vai ficar aqui no futuro. Estava lá no passado. Mas as pessoas esquecem que o Brasil é um velho país, mais de 500 anos. E tem uma imagem de brasileiros e de pessoas de fora que o país está novo, mas não realmente não está novo. Tem uma história muito grande de instituições, das gerações imigrantes, formação da escravidão e tudo isso. E isso dá uma continuidade das coisas brasileiras, eu acho. E neste momento podemos lembrar isso, porque é um momento de uma crise profunda. Não estou dizendo que o Brasil não está enfrentando uma crise profunda. Está, claramente. Mas é importante lembrar que as coisas vão mudar no futuro. O Brasil vai ficar. Espero. Essa crise tem dado um senso de urgência à sociedade? O senhor tem notado que a sociedade está mudando a postura dela em relação a temas importantes como a política, por exemplo? Não, mas é curioso porque a sociedade mudou bastante nas últimas 40 anos. Depois da ditadura, a sociedade é mais agressiva. A incorporação da gente que está fora do sistema social no passado. E um dos grandes êxitos dos governos PT foi a incorporação das camaradas mais baixas. A Bolsa Família, tudo isso. Então, é importante lembrar que mais de 50% da população está com apoios da Bolsa Família. Inacreditável. A votação está muito para Dilma, em consequência disso. Mas isso foi um ganho social importante dos últimos 11 anos. E vamos ver se isso vai ficar para o futuro. O Temer diz que ele vai ficar com a Bolsa Família, mas vamos ver. Sim. É difícil para pensar que um projeto neoliberal pode incorporar isso. Mas não devemos esquecer os ganhos dos últimos anos. Mas o problema é que o sistema político é a parte do Brasil que muda muito pouco. A baixa clero está mesmo a baixa clero que está no momento de transição da ditadura militar para o governo civil. Eu estava em Brasília, né, no momento de votação do Congresso para Tancredo Neves. E eu fico na Brasília, numa zona de hotéis onde há só um hotel na época. Estou lá com a maioria das pessoas, são pessoas de baixa clero lá para a votação lá no Congresso. E estou lembrando muito da experiência com eles, porque estas pessoas mudam muito pouco. O sistema político ainda muda muito pouco. Isso é o problema do Brasil. O país, em geral, muda muito. A sociedade muda muito. A economia está mais larga, mais internacionalizado nos últimos anos, mas o sistema político, as pessoas dentro do sistema político mudam muito pouco. E isso é um grande desafio. Por esta razão, eu acho que estamos no momento de uma crise existencial para o regime, não para o país, mas para o regime político. E difícil, neste momento, estamos agora antes da votação sobre o impeachment de Dilma, e vamos ver no fim de agosto se há alguma resolução deste problema da crise do governo central. Mas neste momento não podemos ver uma saída muito fácil de um lado ou outro. É extremamente cedo para se falar em renovação. O governo interino não é uma renovação. Não, porque é inacreditável para pensar que um novo governo está composto quase totalmente de homens de mais de 70 anos, que são pessoas que estão mergulhando nestas coisas políticas há 20, 30 e alguns 50 anos. O Sade, por exemplo, agora, ele foi homem do governo militar, o homem da transição, homem do governo civil,
presidente. Isso ainda está nas bastidores da política obscura lá em Brasília. Acompanha o poder aí. É poder. Por Isso décadas. é uma das grandes coisas boas do Brasil, é a continuidade, mas também há várias coisas maus em consequência desta situação. E a coisa importante é para ver onde as novos quadros podem surgir. É difícil neste momento ver onde eles estão. Nos estados, há muitos poucos, porque as duas pessoas mais fortes neste novo governo são Serra, que tem ambições presidenciais, e Meirelles, que também tem ambições presidenciais. E eu não sei, Temer é uma pessoa que está um pouco entre uma ou outra. E vamos ver que Serra ou Meirelles vai ser o mais bem-sucedido. Mas eu acho que Meirelles pode ser, porque a economia é a coisa mais importante na vida de brasileiros em geral, eu acho. A política exterior é uma coisa um pouco fora da consciência de muitos brasileiros. Com tanto tempo observando o Brasil, o senhor já havia identificado uma polarização tão forte? Não, é uma polarização, não sei uma polarização, é mais uma falta de capacidade de negociar. Mas nós sabemos o que está acontecendo dentro do centro do poder. É difícil saber quem está fazendo quem está ganhando quem está pagando quem. Há coisas novas. Uma coisa importante e nova é a atuação do Justiça Federal. Algumas partes da Justiça Federal, não totalmente. Mas o juiz Moro, por exemplo, faz uma atuação extremamente importante, que está independente, que é uma coisa nova. Mas o resultado é um grande desafio para o sistema político em geral. E cada dia eu tenho medo de abrir o jornal para ver que está envolvido nas mais delações premiadas. E é incrível para pensar que o grande chefe empreiteiro, o Odebrecht, está ainda em prisão. É coisa inacreditável no Brasil, pensar que ele está ainda lá, um ano depois da prisão inicial. E várias políticas são envolvidas cada dia mais, além do PT. O PT foi totalmente corruptado, nós sabemos isso, mas também um sistema corruptado em total. E cada dia mais políticos envolvidos nisso. Nós sabemos onde as eleições vão chegar. Chegar o partido de Temer, o partido do PSDB em São Paulo está envolvido também. É difícil para saber, neste momento, onde pode achar novas gerações para lidar com esta crise. Por esta razão, eu acho que é uma crise muito profunda. Nesse contexto, é sempre muito arriscado que haja uma pessoa que apareça como um salvador da pátria. Mas quem vai ser? Quem era? É difícil para ver uma pessoa deste tipo. E, por exemplo, há nenhum comentário sobre os militares. Não sabemos quem são geralmente os chefes militares. São invisíveis nesta crise. Mas é uma coisa nova no Brasil, uma coisa boa. Os militares não são envolvidos na política. Sim. Aparência, não são envolvidos. Mas, não, isso é problema. É difícil para ver novos personagens que são democráticos, são dentro do sistema, que lidar com o sistema. Isso é problema. Mas não é só problema do Brasil, isso é importante dizer, é um problema do mundo em geral. Inglaterra temos este problema do Brexit, que é precisamente a alienação das classes políticas do povo em geral e um grande surto de umas camaradas que são pensando que eles são fora da bem-estar. Pessoas de desindustrialização, por exemplo, os velhos brancos nos Inglaterra, nos Estados Unidos, o mesmo tipo de pessoas que estão apoiando o Trump. Mas são a minoria realmente nos seus próprios países, mas têm um poder político numa situação onde há uma grande diferença entre a classe política e o povo em geral, o grande povão, por exemplo.
É um problema na Inglaterra, um problema na França, um problema talvez na Alemanha, grande problema nos Estados Unidos. E é importante dizer que o Brasil não está o único país no mundo enfrentando problemas deste tipo. E também podemos lembrar que no mundo em geral entramos numa situação de muita incerteza entre os poderes que saem da Segunda Guerra Mundial e saem do fim da Guerra Fria. E a China está crescendo militarmente, a Rússia está crescendo militarmente, não economicamente, mas militarmente está crescendo. E estamos também num momento de mudança, eu acho, de mudança de poderes internacionais. E por esta razão é uma incerteza internacional, além de incertezas nacionais, que podemos entrar numa nova situação mundial e nacional. É importante lembrar que neste aspecto o Brasil é um dos países enfrentando problemas que são parecidos dos outros problemas nos países do Oeste em geral. E neste momento não podemos dizer o que vai ser o futuro. O Brasil está numa transição, mas a saída ainda é uma incógnita. Exatamente. E há vários momentos quando o Brasil está no foco de atenção internacional, no Copa do Mundo, por exemplo, há 2 anos atrás, e agora em algumas semanas com Olimpíadas. E a maioria destas pessoas chegam com uma imagem muito mal do Brasil neste momento, por causa de crime, por causa de crise econômica, política. E podemos ter aberto dos Jogos Olímpicos com 2 presidentes, com o presidente Dilma, que está afastado, e um presidente interino, o Temer, e vamos ver a reação do povo quando ele chegou lá juntos. Eu não sei se ele vai chegar juntos, mas é possível. E também a falta de preparação no sentido das coisas básicas do Rio de Janeiro, da água, a qualidade da água, tudo isso. E isso pode ser uma coisa muito com grande atenção da fora, eu acho, nas próximas semanas. Mas isso é uma coisa particularmente de um momento. O Copa do Mundo foi um momento da os Jogos Olímpicos. Mas além disso, é difícil achar neste momento. Eu acho que possivelmente a imagem pode ser pior ainda, isso é a ideia. Porque os jornalistas vão chegar, vai ser roubado, vai ser nadar na praia e entrar numa situação de poluição. Todas estas coisas eu posso prevenir um pouco que esta imagem mal do Brasil é um grande desafio para o Brasil neste momento. E engraçado, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, semana passada, no aeroporto, na rua, na estrada do aeroporto, há grandes, como se chama, assim, coisas, escondendo as favelas e as partes do Rio de Janeiro que está muito mal, entre o aeroporto de Galeão e o Copacabana, por exemplo. E cheguei lá para dar meu passaporte. É uma coisa tipicamente brasileira. Há milhares de pessoas com 3 fiscais lá. E é uma linha enorme. Estou pensando em 3 ou 4 semanas, milhares de pessoas chegando no Brasil para entrar nesta fila. Mas isso é o problema do Brasil, é uma modernização maravilhosa, um terminal maravilhoso. Entra na burocracia brasileira que está muito sem preparação para lidar com estas nova gente. Se eu tenho este problema, é possível que outras pessoas podem enfrentar este problema. Isto é a primeira impressão do Brasil. Problemas estruturais. Estruturais e mentais e da história. Há muitas explicações, mas o problema é que está um problema. Pode explicar, mas o problema
imediatamente deve ser resolvido nas próximas semanas, não é uma coisa para o futuro. Um problema para os jogos internacionais, quando o Brasil fica na atenção mundial. É o único momento, há 3 ou 4 vezes, dentro de décadas, quando isto acontecer. E as semanas que vêm vai acontecer o momento desta atenção. É importante que o Brasil tenha capacidade de responder a estes desafios, eu acho. Mas é importante que é necessário uma atuação para lidar com estes problemas, porque se depende na resolução do problema do impeachment, que quando isto é resolvido vai criar um ambiente mais claro. E não sei se o governo temer se ele pode ficar presidente. Temos 2 anos antes de novas eleições. É possível, num momento que ele pode agir. Mas acho que devemos esperar se Temer ganhou a batalha de impeachment. Vai ser um interregnum para 2 anos, novas eleições. E estes podem ter um tempo para resolver um pouco novas gerações, novos políticos. Isto é a esperança. Com ele ficando com os resultados das eleições no Peru e na Argentina, dá para se falar de um fim do ciclo da esquerda no continente? Não, mas eu nunca acho que o PT era uma esquerda moderada. Não é mesmo com Venezuela, não é mesmo como Kirchner, por exemplo. A Argentina é um país totalmente... A política é difícil para dar uma explicação da política. O peronismo é uma coisa da Argentina, não é uma coisa muito parecida das esquerdistas. O peronismo algumas vezes é da esquerda, algumas vezes da direita. É um grande partido que vem de uma situação argentina. E a Venezuela é uma situação catastrófica economicamente e politicamente. Isso. E o Brasil foi uma esquerda moderada, na minha impressão. Isso é uma tragédia, realmente. O que acontece com o PT foi uma esperança de esquerda moderada na América Latina, na minha ponto de vista. Mas a corrupção foi uma coisa muito inexplicável na atuação de Dirceu e esta gente. Eu não sei porque eles são corruptos. Eu acho que foi originalmente um modo de lidar com a política brasileira, possivelmente, além de ganhar dinheiro propriamente. Eu acho que Dilma Rousseff não é uma pessoa corrupta pessoalmente, não há nenhuma evidência disso. Mas é impossível pensar que ele foi chefe do Petrobras não sabendo o que está acontecendo com toda outra gente. Eu acho que se ele sabe, ele está pode ser julgado. Se não está consciente, é uma pessoa estúpida. Não há nenhuma outra. Se ele sabe ou não sabe, não há uma coisa na média. Mas isso é água embaixo da ponte neste momento. Mas acho que ela era corrupta pessoalmente, não há nenhuma evidência disso. Mas os outros são muito corruptos. Mas a razão da corrupção dele, originalmente, eu acho, foi política, para lidar com o sistema político, para ganhar apoio das vários partidos. Isso é o problema do sistema político brasileiro. Não é só do PT, é um modo de actuar dentro desse sistema, onde tem vários partidos, que só existe para ganhar posições, ganhar dinheiro, ganhar apoios para seus projetos regionais, pessoais. E isso vai ser o grande desafio para a reforma. E eu não posso dizer o que eles podem fazer, mas é necessário uma reforma de um tipo ou outro para lidar com este problema de financiamento de partidos políticos, de criação de vários partidos políticos só para ganhar vantagens. E precisa uma profunda reforma do sistema político. E talvez, não sei, vamos esperar que dentro de 2 anos pode falar um pouco sobre métodos de reformar este problema de financiamento de partidos.
que o problema fundamental desta corrupção, método de financiamento de partidos políticos. Mas vai ser muito difícil. Nada disso é fácil. Mas o senhor acredita que se isso acontecer, será por conta de uma pressão da sociedade? Ou o sistema vai chegar num colapso em algum momento? Não. A continuidade dos sistemas institucional brasileiro é muito, muito bom. É um país enorme. Lembramos que o país é enorme, com vários interesses regionais, estados, interesses. E dentro dos estados tem várias regiões com outros interesses. É necessário lidar com isso. Não é impossível impor um sistema centralizado num sistema como o brasileiro. É impossível. O Vargas tentou, por alguns anos, quando foi ditador, mas depois isso foi quase impossível. Militares tentou fazer isso, mas não tem sucesso no fim do dia. É necessário uma negociação entre vários interesses. Mas a pressão da sociedade civil deve ser lá para ficar em cima das políticas que eles não são corruptos, que reformar o sistema de financiamento dos partidos políticos, que tem uma independência judicial, que vigiliar os políticos. E algumas indicações que isto está acontecendo. Isso é novo, uma coisa nova no Brasil. E vamos esperar que esta experiência da pressão da sociedade civil, da atuação de várias pessoas independentes do judiciário, o resultado desta corrupção evidente das líderes neste momento, pode resultar numa reformas. Isso é a esperança para nós tirarmos algumas coisas boas nessa situação e para achar que há uma reforma que pode ser organizada dentro destes dispersos aspectos para reformar o Estado. Mas não vai ser uma coisa fácil. E acho que não vai ser uma coisa de uma pessoa ou outra, vai ser uma coisa de um conjunto de pessoas com ideias reformistas. E com a pressão que vem da revelação desta corrupção enorme. E isto, como eu disse, é esperança. Vamos ver. Eu espero que isto pode acontecer. E geralmente na história brasileira, as reformas vêm num modo um pouco obscuro. Eu acho que todas as revoluções brasileiras, chamadas revoluções, são de facto contra-revoluções. São de facto pessoas que estão achando que eles podem mudar para ficar no mesmo lugar. Estamos num momento assim, vamos ver. Porque todas as transições brasileiras são transições deste tipo. O velho oligarquia e isso. Vamos ver. Se depende muito da atuação da sociedade civil, urbanizado, modernizado, internacionalizado. E estes são os elementos de esperança, eu acho, na situação atual. A democracia, pelo menos, está do nosso lado. Exatamente. Espero. Não, claramente é muito democrático. O Brasil é um país totalmente democratizado agora. Mas algumas vezes eu tenho atuação, algumas vezes nas ruas, algumas vezes saio. Mas tem uma pressão neste momento, o povo está olhando para as elites. Não está na rua, mas a qualquer momento eles podem sair para a rua. Isso é uma coisa. Na história do Brasil também, há momentos de grande reação do povo em geral, que são inesperados. Uma coisa pode provocar isso. E neste momento não podemos ver uma grande reação popular. Eles estão esperando para ver, estão olhando para o Brasil, para ver se há alguma saída. E esperamos que eles possam dar uma resposta a estas pressões que está lá, que não desapareceu, que está lá, para reformas. Isso eu espero que vai acontecer. Sejamos otimistas. Obrigado, Tá professor. bom, obrigado.